Shalom Lekulan, shalom a todos que estão no canal Teshuvah Total para mais um encontro de um pedacinho da Torá, estudo que fazemos semanalmente aqui no canal sobre alguns aspectos da Torá. Então, estamos nesse estudo fazendo uma análise de números da Torá, começamos pelo livro de Bereshit, e se você perdeu algum estudo anterior, veja esse estudo que nós estamos passo a passo vendo os números que nos são apresentados nesse livro de Bereshit, que nos traz muitas informações em formas de números, e aí você vai perceber, né, a conexão entre esses números, as palavras que estão relacionadas a esses números, e o seu entendimento, a sua percepção, né, dos ensinamentos que nos são trazidos na Torá. Então abre teu coração para a gente poder, continuar esse estudo. Hoje vamos falar um pouquinho mais, vamos avançar um pouquinho mais. Até o último estudo nós falamos sobre o Mabul, né? O Mabul, que é o dilúvio, e aí a gente viu muitos detalhes, e hoje vamos dar continuidade a esses detalhes, a esses números que estão associados ao Mabul e todos aqueles que nos trouxeram o renascimento do ser humano, que foi justamente Noa, seus 3 filhos e suas esposas. A partir de Noa, toda a terra passou a ser habitada, todos os animais se desenvolveram, a terra passou a ser habitada pelo ser humano. Então todos os seres humanos que existem depois de Noa são filhos de Noa, né? São os chamados Binei Noa. Binei Noa, os filhos de Noa, são todos os seres humanos da face da terra, sejam aqueles que estão no caminho do eterno, ou sejam os outros, né? Todos eles são descendentes desses 4 casais que saíram da arca. E, obviamente, todos também são Binei Adam, porque Noa era descendente de Adam. Então não tem como separar Binei Noa de Binei Adam. Todo Binei Noa é Binei Adam. Né? Então todos somos Binei Noa, todos somos Binei Adam. Só que alguns escolheram o caminho do Eterno, alguns escolheram ficar sob o nome do Eterno. E é esse que a Torá nos traz os ensinamentos sobre esses, né? sobre a história desses que são os que seguem o caminho do Eterno. Então vejamos aqui, né, ainda na porção Bereshit, a primeira porção da Torá, no verso 5:32, que diz assim: E Noa tinha 500 anos quando gerou Shem, Ham e Yafet. Então ele gerou 3 filhos, e a Torá sempre apresenta os nomes dos filhos não na sequência de nascimento, embora isso seja um erro muito comum, como nós vamos ver daqui a pouquinho. É um erro muito comum adotar que o Eterno coloca os nomes na ordem de nascimento. O Eterno coloca os nomes justamente, né, como sendo o primeiro, aquele que segue a descendência do povo do Eterno. Então, todos aqueles que seguem desde Adão até os dias de hoje, aqueles que estão no caminho do Eterno. Todos os outros são citados, e aqueles que têm alguma importância são citados seu nome, e muitos outros não são lembrados na Torá, porque não tem, né, não tem a importância dentro dessa história, dessa linhagem do povo, né, do povo do Eterno. Então nós temos que verificar nesses 3 filhos os seus nomes e as suas implicações para cada um de nós. Por quê? Porque a Torá, além de ser uma história de um povo, ela é a representação do arquétipo do ser humano. Nós temos que entender isso para podermos, né, nos posicionar na vida, para podermos caminhar corretamente em nossa vida. Então, o primeiro filho que vamos falar é Ham. A palavra Ham significa quente. Quente está ligado às sensações, às paixões, às vontades, aos desejos do ser humano. Né? E essa palavra tem a gemátria, né? A gemátria 3. Então, nós temos aqui
já um número significativo. Han representa, então, os, os desejos do ser humano, aqueles que confrontam, né? Aqueles que levam o homem a confrontar-se com o seu próximo, aquele que quer ser superior ao seu próximo, porque os seus desejos o levam a isso. E nós temos o outro, né, um contraponto, o número 4, aqui, né, o número 4, a transcendência do material para o superior, o número 4, né, o que sai do plano existencial para a admiração dessas paixões, desse sentimento, que é justamente a beleza, e Yefet significa beleza, né, que é a estética. Então, essas duas características do ser humano, do arquétipo humano, que fazem com que o ser humano se preocupe mais com o ter, né, do que com o ser. O ser é trazido justamente nessa palavra que significa nome, Shem. Então, o Shem é a existência do ser humano, é o ser humano, né, que quer ser, tá, e não ter. Então, aqui nós temos aqui a síntese, né, a síntese do 3 e do 4, do 7, a perfeição. Então, nós devemos buscar deixar as paixões, deixar o conceito simples de estética para buscarmos o conceito de existência do ser humano. Então, o ser humano precisa vencer, né, vencer o lado ruim das paixões e da estética para transformar isso, né, para transformar isso em algo bom que vai levá-lo à sua existência. Então, essas três características estão presentes em todos os seres humanos, né, e nós precisamos aprender a trabalhar com elas para que o ser em nós seja superior ao desejo de ter, né, à vontade de ter, a nos preocuparmos apenas com conquistar, né, conquistar a nossa volta com o que nos dá prazer. Então, nós devemos elevar isso para um sentimento de existência, de sermos um com o Eterno, né? E naquele dia o Eterno será um e seu nome será um, como nós vemos em Zerariah, né? Então nós vemos essa relação que devemos buscar dentro de nós, que é nos aproximarmos do Eterno, nos sermos um com o Eterno. E o Eterno, ele nos mostra que essa mudança é possível, né? E ele faz essa mudança em alguns personagens dentro da história, nos mostrando que nós podemos passar de um sentimento humano de erros, de posses, para um ser, né, que tem uma existência superior, quando ele muda o nome de Avram para Avraham, de Sarai para Sara. Então aí ele permite, né, aí se permite que o ser humano caminhe no caminho do Eterno. Então dali, né, dali se dará continuidade ao ser humano que caminha no caminho do Eterno, que é novamente o nome trocado de Yaakov para Israel, né? Então, quando o Eterno muda, né, quando o Eterno muda o nome de Yaakov para Israel, ele está fazendo com que aquele homem que se agarrava às oportunidades que estavam à sua volta, né, para viver bem, para ter tudo que ele amealhou na vida, ele passa a ser aquele que vai conduzir o seu povo para o caminho do Eterno. Então, nós temos essas características aqui. E vamos ver que esse nome Shem, né, ele está relacionado com o nome do Eterno, um nome bastante conhecido do Eterno, né, que é justamente o tetragrama, o nome inefável do Eterno, que muitas vezes chamamos de Adonai, chamamos de Eterno e chamamos de Hashem, o nome, né, que está ligado aqui justamente no capítulo 28 de Devarim, o livro que iniciaremos aí estudo nessa semana, no capítulo 28, verso 58, nos traz Imro Teshmor La Asot. Então, se não, né, se não
Aqui o Tav representa o futuro do verbo shomer, do verbo guardar. Se não guardares, lá asot, para, né, para fazer. Aqui a raiz, né, a raiz fazer, para, se não guardares para fazeres, para executar. Né. Guardar, o que significa guardar? É você trazer para dentro de você, é você ter no teu coração, é ter na tua consciência, ou seja, quando o Eterno diz quando Moshe vai nos dizer, essas palavras deverão ser guardadas, né, na tua fronte, e serão por sinais na tua fronte e no teu braço, na tua ação, né, ou seja, guardar, né, guardar e praticar. Et kol divrei ha-Torah hazot. Então, todos os ensinamentos, todos os ensinos, né, todas as palavras desse ensino, ou seja, dessa Torá, Haketuvim, Basefer, escritas, Katuv é escrever, então escritas, as palavras escritas, né, neste livro, Sefer Hazé, neste livro. Então, todos os ensinamentos escritos aonde? Na Torá, nos livros da Torá, né? O livro da Torá, os 5 rolos da Torá. Então, representando aqui o livro do ensino do Eterno. La irá et Hashem, para temer, irá, temer, o verbo temer. Então, para temeres ao nome. Quem é esse nome? É o nome inefável do Eterno, é o tetragrama. Então nós temos aqui, na primeira vez na Torá, aparecendo a relação de Shem com o nome do Eterno. Então aqui nós temos que nos lembrar do caminho que devemos ser, que devemos caminhar como o ser, né? O ser que caminha para o Eterno, que deixa de lado as paixões, deixa de lado a admiração da beleza, simplesmente para que isso tudo seja base do seu ser, né, da sua existência. Receber isso tudo do Eterno, agradecer ao Eterno, mas caminhar na direção do Eterno. Não se submeter às paixões e à beleza. As paixões e a belezas devem servir ao ser e não servir às paixões e a beleza. Hani Rebad, Vehani Hanorá, o poderoso e o terrível, Hazé, este poderoso e terrível Adonai Elohim, o teu Elohim. Então nós temos aqui, né, que se você, ou aquele que não guardar para praticar os ensinamentos, né, do Eterno trazidos no seu livro, na sua Torá, né, ele, para temer o nome do Eterno, para temer ao Eterno, ou seja, para que reconheça esse caminho da sua existência como o caminho que o levará ao Eterno, né, o Adonai, o teu Elohim. Nós temos aí o verso 59, que eu não vou me parar em detalhes aqui, mas que diz o seguinte, né? Está dizendo basicamente, aquele que não fizer isso, Adonai fará maravilhas com as pragas que vão atingir esse ser. Né? Então, o ser, a sua semente, pragas duradouras e pragas más. Né? Então, todo aquele que não guarda e segue e pratica os ensinamentos do Eterno vai ser sujeito a essas práticas. Você pode também, né, fazer o seguinte, apagar esse lu aqui, ó, né, e você vai transformar essa frase negativa numa frase positiva. Se guardares para executar todas as palavras deste ensino escritas nesse livro, para temer Hashem, poderoso e terrível Adonai, teu Elohim, então Adonai não fará praga sobre você. Então essa é a aliança do Eterno. Aquele que o ama,
que guarda os seus ensinamentos e pratica os seus ensinamentos, esse vai receber as benesses do Eterno. Aquele que não faz isso vai receber então, né, as pragas, as mesmas pragas que ele lançou sobre o Egito. Nós vamos ver no estudo de Devarim aprofundadamente essas discussões. Então, vamos ver aqui, né, vamos ver como que isso é trazido por Noah, né, depois daquele episódio, daquele triste episódio em que acontece uma transgressão das mais abomináveis trazidas na Torá, né, nós vamos ver que Noah amaldiçoa o seu filho mais novo e abençoa o Eterno. Então aqui não vamos discutir a porção Noah, mas se você quiser lembrar, veja lá a porção Noah que você vai ver do que eu estou falando, né, daquele grande divisor de águas, de um momento para o outro, tantas coisas acontecem ali que trazem reflexos até o dia de hoje. Mas vamos ver aqui como que Noah trata essa situação e vamos trazer para esse entendimento que estamos fazendo hoje. Vai Omer, né? Então Noah disse, né? Vai Omer Noah disse, Baruch Adonai Elohei Shem, abençoado Adonai, o Elohei de Shem, né? Ou seja, do nome daquele que busca a sua existência, daquele que busca o ser. Então, abençoado seja o Eterno, o Elohim, né? O Criador, daquele que quer buscar a sua existência. Vai ri e vi ri que Renaã Evet Lamor, e seja Renaã servo para ele, ou seja, sejam as paixões servas, né, escravas daquele que busca o ser em vez de ter. Então, tudo o que é ter, tudo que é o desejo de ter na vida, seja escravo do ser, de querer ser, de buscar o seu nome, o seu desenvolvimento no caminho do Eterno. Então todas as paixões têm que ficar abaixo, né, tem que ficar em segundo plano. Por quê? Porque primeiro a gente deve buscar o crescimento, o engrandecimento do nome, no sentido do nome buscar ao nome, a se juntar ao nome do Eterno. Então todas as paixões, né, devem ficar abaixo, devem ficar como servas para aquele que quer ser, ao invés daquele que quer ter. O ter tem que ficar abaixo do ser. E mais ainda, Yefet, Elohim, la Yefet e Yafet, a beleza, o Elohim é pela beleza. Então o Eterno criou um mundo belo, o Eterno criou um mundo maravilhoso para todos nós. Mas isso, né, isso não é para ser superior ao ser que ele colocou dentro do ser humano, que ele insuflou no ser humano. Né? Veish, com ba be achel beacheli shem Vihi Kechenaã Eved Lamu, e que ele habite nas tendas de Shem, ou seja, a beleza também tem que ficar abaixo do nome. O desejo de ter, né, o desejo de ter o belo tem que ficar abaixo do desejo de ser, né, de caminhar junto ao Eterno. E sejam as paixões, ou seja Kenaã, servo para eles. Então nós vemos que tanto Ram quanto Yefet têm que ser servos de Shem, ou seja, tanto as paixões quanto a beleza têm que ser subordinadas à existência do ser humano. Claro que isso sempre vai gerar conflito, né? Nós vemos em todos os momentos, dentro da história narrada na Torá, que muitos descendentes de Ram e muitos descendentes de Yefet vão confrontar os descendentes de Shem. Até dentro dos descendentes de Shem,
nós vamos ter muitos momentos em que alguns dos seus descendentes serão, né, perseguidores, confrontarão os descendentes de Shem que estão no caminho de buscar a sua existência, de buscar a sua evolução no caminho do eterno. Então, isso é muito comum, né, até os dias de hoje, isso está presente até os dias de hoje. Esse confronto é diário, justamente para que aqueles que busquem caminhar no caminho do eterno percebam todas essas nuances, se sejam fortalecidos e busquem, tenham confiança no eterno para caminhar nessa direção. Então vamos ver a Toldot Shem, né, os números, os nomes associados com a geração de Shem. Então nós temos aqui Binei Shem, os filhos de Shem. Nós temos Elam, nós temos Ashur. Né? Ashur é um dos filhos de Shem, que a gente deveria pensar assim, pô, mas esse tem que caminhar no caminho de Shem e vai ser um dos grandes inimigos do povo, né, do povo israelita lá na frente. Então não é porque é um ser que só busca existência, né, mas não busca a existência para agradar ao Eterno, para temer ao Eterno, como nós vimos, né, lá em Devarim. Né, nós vimos lá em Devarim. Então é buscar ao Eterno para servir ao Eterno e não para confrontar ao Eterno. Nós temos Arpachad, Nut, Arã. E aqui, né, aqui os filhos de Arã, ou seja, os filhos desse aqui, serão Uts, Hul, Geter e Mash. Então são esses os filhos dos filhos de os filhos de Arã, que é filho de Shem. E de Arpachad gerou Shelah, e Shelah gerou Eved. Então nós temos aqui esses filhos, né? Todos eles são filhos de Shem, descendentes de Shem. Ve'elevt Ilad Shinei Banim. E nós temos que Eved gerou dois filhos, Shem Errad, o nome de um, Peleg, que Baimain, nos seus dias, Nefelag Haaretz. E aqui, né, nós temos alusão ao seu nome aqui, ó. Nesse dia a terra, né, se repartiu. Veshem Arif, e o nome do seu irmão, Yactan. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 descendentes de Shem, né? 13 descendentes de Shem e de seus filhos. 13 descendentes de dois dos seus filhos que vão até Yoctã. E aqui, depois, a Torá nos dá novamente, né, os 13 descendentes de Yoctã. Ou seja, nós tivemos aqui 13 descendentes somente de Yoctã. A Torá nos explica todos esses nomes, nos dá todas essas descendências. Por quê? Porque nós temos aqui mais uma vez o número 13. Né? E 13 filhos de Shem, 13 filhos de Yoctã, nos dá exatamente a soma 26, né? 26, que é a gemátria do nome do Eterno. Então nós temos aqui, né, um número relacionado ao tetragrama. E se você lembrar que o número 13 também é a palavra errada, tem a gemátria 13, então nós temos aqui, né, 1 e 1,
nós temos Errad e Errad, né? E Errad é justamente a Gemátria, né? O nome do Eterno que está aqui. E se você lembrar aqui, Yocatã, fizer a Gemátria do nome de Yocatã, você vai ter, né? Você vai ter o número 169, que é justamente, né? É justamente o produto de 13 vezes 13, ou seja, nós temos aqui mais uma relação, né? Mais uma relação entre esses números, né? O número relacionado a Yocatã, relacionado aqui aos filhos de Shem e aos filhos de Yocatã. Então nós temos nesse trecho da Torá uma descendência de Shem. Depois essa descrição vai se interromper para que mais à frente ela continue. Então nessa interrupção vai acontecer algo fantástico que nós vamos comentar um pouquinho já já. Então vamos pegar aqui esse nome Shem, né? Esse nome Shem tem a Gemátria 40, né? 40 e 300, formando aqui 340. Então se você pegar a Gemátria Catã, ou seja, a Gemátria que não inclui os zeros, você vai ter aqui o número 3 e o número 4 somando 7, ou número 3 vezes o número 4, sendo o produto 12, ou o número 4 vezes 4 mais 3, que dá 28. Então nós temos aqui os dias da semana, as semanas do mês, né, e o número de meses do ano, ou seja, uma dimensão da contagem dos tempos, né, dos tempos que o Eterno nos coloca lá em Bereshit, capítulo 1, verso 4, né, os dois luminares que foram colocados para a marcação do tempo. Então nós temos isso já dentro do nome, o nome Shem, o nome que também nós vimos lá em Devarim associado ao nome do Eterno, Hashem. Né? Então o nome ele já traz aqui essa contagem do tempo. E se a gente ainda, né, multiplicar esse número por 3 vezes 4 vezes 30, né, se a gente multiplicar isso pelo número de dias do mês, né, o número de dias do mês lunar, nós temos aí 360, que é justamente a translação da Terra em torno do Sol. E o Sol também está relacionado com o nome Shem, né? Shemesh é o nome do Sol, que é justamente esse que nos traz a vida, nos traz a luz, nos traz o calor, né, que o Eterno colocou justamente para permitir, né, que a vida na Terra se desenvolva, né, para permitir que essas marcações de tempo sejam feitas. A marcação de tempo só acontece a partir da presença do Sol. E também onde é que está o Sol? O Sol está nas águas superiores, no mundo do Eterno, ou no Shammai, também, né, também nos traz a lembrança do nome. Então o nome Shem está presente, né, em todos esses eventos de marcação de tempo. E aqui, né, aqui a gemátria do nome Shammai 390. E nesse trecho que vai da descrição dos filhos de Shem, nós temos 390 letras. Então, esses 9 versos, esses versos todos nos trazem aqui, né, 390 letras, nos mostrando uma relação entre o 3 e o 4 e toda a dimensão temporal e todo o entendimento dessa dimensão temporal e a presença do Eterno, marcando o tempo para nós. Então o tempo é do Eterno, o Eterno permite que a gente utilize na busca da nossa existência, da nossa evolução existencial, que deve ser sempre superior às nossas paixões, o nosso sentimento de ter. Né? Então eu vou colocar para vocês agora esses dados aqui dentro de um gráfico, né, como eu mostrei no shiur passado de Toldot Adam, né, como a gente olhou ali
e conseguiu identificar, né, identificar alguns números muito interessantes. Vamos mostrar aqui na genealogia de Shem. E é interessante a gente notar dentro da Torá que em Bereshit, em Bereshit até aqui nós vimos a descendência de Shem, e depois né, a Torá vai dar um pulo, ela vai tratar de um outro assunto, né, e depois retorna à genealogia de Shem. Na verdade, não é um outro assunto, é um assunto que está intimamente ligado ao desenvolvimento do caminho, à nossa caminhada no caminho do eterno, de guardar os seus ensinamentos e praticar os seus ensinamentos, que é justamente a história de Babel. Nós veremos uma ruptura, né? Uma ruptura nessa caminhada e a introdução de um elemento que vai levar a uma correção introduzida pelo Eterno, agora não com a destruição do mundo, mas uma separação dos povos justamente em Peleg, né? Justamente por esse nome Peleg, ele vai fazer uma separação do mundo, né? Dos povos em 70 nações e 70 línguas. Então isso está dentro dessa narrativa do Toldot Shem. E o Toldot Shem, então, nós temos aqui nesse gráfico. Né? Esse gráfico você vai encontrar em muitos lugares, não talvez na forma de gráfico, mas você vai encontrar, né? Você vai encontrar essa explicação das datas e data de nascimento, anos de vida e morte. E aí você vai encontrar em muitos lugares, muitos autores citam, a própria Davar apresenta um gráfico semelhante, só que um grande problema aparece aqui. Esse gráfico está errado. Esse gráfico, em todos os lugares que eu vi, né, não vi em muitos, mas não vi em todos os lugares que existem, mas vi em muitos, quer dizer, né, todos eles estão errados, todos eles apresentam errado, uma interpretação errada de um texto simples que está na Torá, que é facilmente, né, facilmente você vê aqui, se eu vou falar para você, e depois você vai fazer essa busca aí na tua Torá, vai anotar essas datas, esses números todos e vai ver, realmente isso aqui está errado. Por que está errado? Né? Aqui nós temos a descrição desde Noar até Jacó. Então nós passamos aqui por Arpaxad, que já vimos, Arpaxad significa estendido com o peito, Shelar, né? Shelar, enviar, Ever, aquele que atravessa para o lado oposto, Peleg, né? Uma separação, uma divisão, Reu, amigo, Serug, representa um ramo, né? Um caminho, uma atividade, Nahor, é o sem fôlego, o cansado, e você vai ver que foi o que menos viveu aqui, né? O que viveu menos aqui tinha pouco fôlego para a vida. Terar, parada, é aquele que o Eterno fez sair de Ur dos caldeus, né, para ir à terra prometida, e quando chegou em Harã, ele parou, ele não deu continuidade, ele não caminhou até Canaã. Avram, pai de muitos, pai exaltado, desculpe, Avraham vai ser pai de muitos, Isaac, a mão que trouxe o riso, e Yaakov, a mão que segura o calcanhar. E nós vamos ver que esse número aqui, ó, esse número está errado. Esse número aqui, ele é apresentado por muitos autores como errado, e esse número aqui também é apresentado como errado. O número que representa a data de nascimento de Shem é muito mal interpretado por muitos autores, e também a data de nascimento de Avram está trazida errada em muitos autores. E quando eu comecei a ler a Torá, uns 7 anos atrás, eu olhei isso aqui e não dei menor atenção a essas datas, achei interessante, mas não me despertou interesse. E aí, estudando, né, comecei a estudar, comecei a ver vários autores que falavam desses números aqui, inclusive esse número, 1948, né? 1948, nascimento de Avraham e nascimento do Estado de Israel.
na época atual. Então, é um número maravilhoso, é um número que trazia um significado muito grande, e muitos autores falam isso até os dias de hoje, né? Então, esse número sempre me pareceu um número muito interessante, essa coincidência da data milhares de anos atrás e a data de uma época atual, né? Então, esse número é muito interessante, só que está errado, né? Isso não aconteceu, isso está totalmente errado. E eu só percebi isso quando acompanhei o estudo da Tordot Machia, aqui disponível aqui no canal, quando esses números, o único lugar que eu vi, né, o único lugar que eu vi que esses números estão apresentados de outra maneira. E aí o meu interesse aumentou em querer saber se o canal estava certo, se os outros estavam certos, ou se os dois estavam errados, né? Porque existe essa possibilidade também quando você começa a estudar, você verifica que algumas coisas que você aprendeu não eram exatamente aquilo como você aprendeu. Então, eu fui estudar e descobri, né, que o canal aqui está correto. Porque vamos ver aqui o Mabul. Vamos ver de onde surge primeiro o problema aqui desse ano 1556. Nós vemos lá no verso 32, que eu já citei do capítulo 5 de Bereshit, que Noar tinha 500 anos quando gerou a Shem, a Ram e a Yafet. Então nós vemos lá que os autores pegam rapidamente e falam assim, bom, se Shem foi citado primeiro, né? Shem foi citado primeiro, ele é o mais velho. Só que, mais um pouquinho à frente, no capítulo 11, verso 10, nós temos as gerações de Shem. Estas são as gerações de Shem. Shem tinha 100 anos quando gerou Arpachad, 2 anos após o Mabul. É uma informação que não pode ser descartada, ou seja, uma bula aconteceu aqui, né? Nós vimos no estudo passado que uma bula foi em 17 do segundo mês do ano 1656, ou seja, quando Noar tinha 600 anos. Então, se esse aqui nasceu 2 anos depois, ele nasceu em 1658. Né? Então, ele nasceu em 1658. Só que Shem aqui tinha 100 anos. Né? Ele tinha 100 anos na cidade. Então, 1658 menos 100 vai dar 1558. Né? E não 6, como aparece aqui. Então, vamos ver, né? Vamos apagar isso e vamos ver exatamente o correto. Né? O correto é esse aqui. Então, nós temos aqui que Shem não é o primeiro filho. Né? Como nós mostramos lá no início, nós temos Ram, Shem e Yafet. Mas quem garante que Yafet está abaixo de Ram? Ora, é muito fácil. Né? Você vai verificar no item, no capítulo 10, verso 21, que diz assim, e a Shem nasceram filhos, e ele era o pai de todos os filhos de Ever, e irmão de Yafet, Hagadol, ou seja, o maior. Né? Então, se ele é do meio e ele é mais velho que Yafet, ele tem que ser mais novo que Ram. Isso está escrito na Torá. É só interpretar, é só escrever, né, que nós vamos fazendo essa conta, a gente chega no número certo. Mas muitos autores colocam esse número errado, né, colocam que ele nasceu quando Noar tinha 500 anos, esquecendo de perceber ou não percebendo, desculpe, que o Eterno coloca não o nome do mais velho em primeiro lugar, mas o nome daquele que está na linhagem de descendência do povo escolhido. E agora vamos ver, né, o nascimento de Avram. Né? Também nós temos no capítulo 11, verso 26, finalzinho da porção Noar, né? E Terah viveu
70 anos e gerou Avram, Nahor e Harã. Né? Então nós temos que se ele nasceu em 1878, a conta que foi feita foi sim, se ele tinha 70 anos, né, rapidamente se chegou a esse número. Só que isso está errado. Está errado. E é fácil ver que está errado, porque Avram e Nahor, né, casaram com as mulheres Micá. Nahor casou com Micá e Sarai, que tinha o nome de Iscai, né? Sarai era um apelido, né? Minha princesa, o nome dela era Iscá, né? E Iscá passou a ser conhecida como Sarai, que era o nome carinhoso que ela recebia dentro de casa, e Avram se casou com ela. E nós vamos ver, né? Nós vamos ver lá na frente, nós vamos ver em Bereshit, capítulo 17, verso 17, que Avram recebe os 3 Anashim e dizem que ele vai ter filhos no próximo ano. E ele diz, mas sendo eu da idade de 100 anos, né, 100 anos, nascerá um filho? Né? Nascerá um filho? Ele pergunta, e Sará, 90 anos, dará à luz? Ou seja, a diferença de idade deles era 10 anos. Então, Avram tinha 10 anos quando Sará, né, quando Sará nasceu. Então, se Sara era filha de, de, de Harã, quantos anos Harã tinha que ter quando ela nasceu? Olha, se Avram tinha 10 e ela nasceu aqui, né? Avram, o pai dela tinha que ter 8 anos de idade para que ele fosse mais novo que Avram e que ela fosse filha dele. Ora, nenhum menino tem filhos, né, tem capacidade de reprodução nessa idade. Então, né, então aqui tem um erro, né, um erro muito crasso que eles cometeram, que está na Torá. Basta ler a Torá e você vai ver que não é possível. Né? Se Avram tem 10 anos a mais que Sara, ela não pode ser filha de alguém, né, que nasceu depois dele. Então tem que ser alguém que nasceu antes dele. Então vejamos aqui, né, vejamos mais uma vez, né, algo que está na Torá. E os dias de Tera foram 205 anos, ou seja. E depois nós vemos lá no verso 12, verso 4, na porção Ler Lerá, saia para você, né, quando o Eterno diz para Avram, saia da casa dos teus pais. Né? Por quê? Porque Tera saiu de Ur e tinha que ir lá para Canaã, mas ele ficou parado lá em Harã, ele ficou parado em Harã, e ele não continuou. Então, no momento que ele faleceu, né, no momento que ele faleceu, Avram estava livre para fazer a sua caminhada, né, porque ele não ia deixar o seu pai, né, não ia deixar o seu pai e seguir a caminhada. Então ele respeitou a morte do seu pai, e naquele momento ele se despediu de seu irmão Nahor, seu irmão continuou lá, né, Nahor continua lá em Harã, né, e aí vai ter os seus filhos Lavã e Rivka, né, e vai acumular muito dinheiro, porque as posses maiores do pai ficaram com ele. Avram saiu lá com gado, saiu com animais, com alguns bens que ele podia carregar, mas ele saiu, e ele saiu, né, a Torá nos diz que ele tinha 75 anos quando ele saiu. Então, se ele tinha 75 anos, nós temos que Terah morreu com 205 menos 75 vai dar 130, ou seja, quando Avram nasceu, seu pai tinha 130 anos. E aí
1878 mais 130, né, vai dar 2008, que é a data aqui de nascimento, né, que você só vai encontrar aqui no canal Techuvá Total. Né? Se você achar em algum outro lugar, você me informa, porque em todos os lugares que eu vi, né, o nome dele está relacionado justamente com o ano 1948, com o nascimento do Estado de Israel, mas esse número, como eu mostrei para vocês agora, está incorreto. Né? E nós temos mais aqui, mais informações nesse gráfico. Né? Primeiro que esse cansado aqui, né? Esse cansado aqui justamente por quê? Porque viveu pouco, né? Tinha o seu nome, já trazia que ele viveria pouco. E nós temos que Shem viveu até muitos anos de vida aqui, né? Até os 50 anos da vida de Yitzhak. Então Yitzhak conheceu o seu ancestral Shem, que conheceu o mundo antes do Mabul. Né? O Mabul foi aqui, ele nasceu aqui, então Yitzhak conhecia, né? Conhecia o mundo antes do Mabul, ele sabia como era o mundo antes do Mabul. Então ele aprendeu com o seu ancestral tudo o que era conhecido naquela época. E a gente lembra, né? Que Shem, no gráfico que a gente olhou na semana passada, Shem viveu, né? Shem viveu com o seu ancestral, né? O seu ancestral Enosh. Então, desde praticamente de Adam, né? Foi passado para Yitzhak. Yitzhak certamente passou para o seu filho Yaakov. E nós temos mais ainda, né? Nós temos aqui que Avram viveu até os 15 anos da vida de seu neto, né? Seu filho Yaakov. Então ele passou para o seu filho Yaakov os ensinamentos que ele havia recebido do Eterno, né? através de Enosh, através de Shem, através de todos os seus ancestrais com quem ele conviveu, né? Ele conviveu com muitos, ele conviveu com Shem. Então, nós vemos que dois irmãos nasceram, Esav e Yaakov nasceram, gêmeos, só que Esav era ligado às paixões, né? Vermelho, paixão, quente, né? E era bonito, um exímio caçador, né? Então era bonito também, ou seja, ele tinha os dois aspectos contrários à existência, ele tinha os dois aspectos contrários. Aquele que vai buscar o ser estava mais preocupado com o ter, e Yaakov era aquele que vivia nas tendas, como nós vamos ver no texto, ele vivia nas tendas, ou seja, ele vivia buscando a sua existência, buscando conhecimento, buscando aprender com o seu avô, né? o seu pai Avram. Então ele aprendeu, e aí com isso é a linhagem que vem, né? A descendência que vem desde Adão, continua, né? Continua por essa descendência. E vamos ver agora então Ever, né? Ever, que foi o terceiro na descendência de Shem, né? Shem teve o seu filho Arpachshad teve Shelar, e Shelar teve Eved, né? Eved, ele é aquele que vai se manter, né? Que vai se manter no caminho do Eterno. Ever significa capacidade, né? É o Ivrit, né? O Ivrit é a origem da palavra Ivrit, e Ever também, né? A palavra Ever, né? Se você lembra bem, a palavra Ever, ela também é a palavra Erev, e é também a palavra Orev, o entardecer, e o corvo, né? O corvo que foi enviado por Noar para reconhecer a terra e que ficou girando em cima da arca. Então, nós temos que essas três palavras são iguais, as letras só mudam, né? Só mudam de posição, né? Então só mudam a posição das letras, mas tem o mesmo valor numérico. E a palavra Ever, né? A palavra Ever, que é a palavra Ivrit, ela vem
da raiz lá, avor, passar, ultrapassar, transcender. Então, aquele que transcende o caminho do ter para o caminho do ser, a ser aquele que transcende em todas as, as, os desejos, as paixões que nos são trazidas pelo mundo e transcendem para a existência, a busca da existência. E a palavra ever, né? A palavra ever está ligada, né? Tem a Gemátria 272 que está ligada à gestação do ser humano, à gestação do homem, né? No caminho do eterno. Então, essa gestação está presente, a gente viu aí desde o primeiro capítulo de Bereshit. Então, esse número está muito presente dentro do nosso estudo, né? Então, vamos ver aqui, novamente, dentro de um gráfico, desde a Parshad até Peleg, né? Até Peleg, que é filho de Ever. Em Peleg vai haver a divisão das nações, a divisão das línguas, né? Então, Peleg significa isso, a separação. Por isso que ele já recebeu esse nome, porque durante a sua vida houve a separação das línguas, um fato que a gente vai olhar já já. Então, quando Shelah tinha 30 anos, né, nasceu Ever, e Shelah viveu 403 anos. Então, nós temos aqui o número 3, o número 4 e o número 3. E Ever tinha 34 anos, 3 e 4, quando nasceu Peleg, e viveu 430 anos. Então nós temos novamente aqui a nossa relação de dias da semana, semanas do mês, mês do ano e a translação da Terra em volta do Sol, formando aí 360 graus, né? Então nós temos aqui, né, nós temos novamente essa relação de números trazidas dentro da descendência de Shem, né, agora tratando da descendência de Arpachshad, Shelah, Ever e Peleg. Então, mostrando aí que esses números estão se repetindo, estão sendo trazidos novamente como uma demonstração da nossa do cálculo do tempo, do cálculo da dimensão temporal que nós temos. Então vamos ver o que acontece no meio da narrativa da descendência de Shem. No meio da descendência de Shem acontece um fato, né, que vai provocar uma mudança no caminho do ser humano até os dias de hoje, que tem grande influência até os dias de hoje, que é justamente a Bavel, né, a grande mistura, a grande confusão que foi criada por esse episódio. Então, lá no verso 1 de Bereshit 11, né, então nós temos uma narrativa da vida dos descendentes de Shem até o capítulo 10, verso 32, e aí nós temos alguns versos, 4 versos falando da construção da Bavel, e depois nós temos os versos em que o Eterno destrói a Bavel, né? Destrói a Bavel e mistura, divide o ser humano na face da terra. Então nós temos Vayehi kol haaretz shafá echat u devarim aharim. E era toda a terra de linguagem única e mesma palavra. Ou seja, eles falavam o mesmo idioma e escreviam as mesmas palavras. Ou seja, a comunicação era única, não existia, né? Não existia tradução, não existia nada que pudesse alterar o entendimento do mundo naquela época. Né? Porque hoje nós temos várias línguas, e aí nós temos várias formas de escrever, né? E aí, né, quando você não conhece, você precisa de uma tradução, e às vezes essa tradução ela tem que ter alguns ajustes para você conseguir entender no teu idioma o que estava escrito em outro. E é um grande problema que a gente tem no entendimento das traduções da Torá, né?
Naquela época só existia uma língua e todo mundo falava a mesma palavra, usava a mesma palavra. Vayechi Banasean Mikeden, e foi na jornada do Oriente, vai Metsu Bika, né? E foi na jornada do Oriente que encontraram no vale Baaretz Shinar, na terra de Shinar, Ve'eshu e se assentaram ali. Então, um povo, né, um povo caminhava ali na sua jornada vinda do Oriente e se assentou na terra de Shinar, ou seja, bem no meio ali dos dois rios, né, no meio dos rios Tigre e Eufrates. Vai Meru Ish-el Ha'ahu, e disse cada homem a seu companheiro: Ravá, vamos, Ravá Nil Bená, Le Venis Refá, Li Serefá, Vati Lahem, Halevea, La Aven, Veha, Remar, Hayá, Lahem, Lahomer. E disse cada homem a seu companheiro: vamos fazer tijolos e queimar no fogo, e será para eles o tijolo por pedra e o betume por cal. Vaiomer Ravá, vamos construir Bineve Lenu, para nós ir cidades, o Migdal e uma torre. Vê Roxó, que o seu topo, o lado superior da torre, né, Bachamai, nos céus. Então vamos construir uma torre bem alta que o seu topo vai chegar nos céus. Une Esse Lanu Shem, e façamos para nós um nome. Então agora eles querem ter um nome. Eles querem ter um nome diferente do nome como nós vemos até agora, até o nome Shem, aquele nome daquele que busca a sua existência. Mas eles aqui estavam querendo impor um nome. Pen Nafuts al Pinei Kol Haaretz, e o espalhamos sobre a face de toda a terra. Ou seja, vamos agora engrandecer o nosso nome, engrandecer a nossa criação e fazer com que esse nome seja conhecido por toda a face da terra. Então aqui nós temos, né, nós temos esse momento em que eles resolvem se rebelar contra o Eterno. E aí nós temos essa palavra Migdol. Migdol é 30 mais 4 mais 3 mais 40, cujo produto dá 14.400 e cuja soma dá 77. Ora, 14.400, se você lembrar que um dia tem 24 horas e 60 minutos, ou seja, 1.440 minutos, nós estamos muito próximos, né, desse número aqui, não considerando zeros. E também, se você lembrar que a quantidade de horas nos 6 dias da criação, 6 vezes 24, 144, ou seja, tirando o zero aqui,
a mesma coisa, o mesmo número, o mesmo valor. Então, nos mostrando aqui que esse grupo de pessoas queria equiparar essa criação com a criação realizada nos 6 dias do Eterno, criando aí o seu nome, né, e que esse nome ficasse preservado em toda, e fosse espalhado sobre toda a face da terra, como essa realização sendo uma realização igual, né, igual ou maior do que a criação de Elohim, como nós vimos nos 6 dias da criação. Então, uma petulância muito grande que vale até os dias de hoje. Né? Até os dias de hoje, o ser humano está construindo essa torre a cada dia, colocando um tijolinho, querendo chegar, né? Querendo chegar no Shammai, querendo colocar o seu topo no Shammai, e volta e meia, né? Quando ele tenta, ele quebra a cara, como o Eterno vai mostrar para esse povo, vai pegar essa torre aqui, vai destruir e vai separar esse povo em 70 nações, né? 70 nações que vão se espalhar pela face da terra, dificultando, né? Dificultando esse caminho, né? Dificultando todo esse desejo de ter mais do que ser. Então, todo esse desejo que o ser humano tem de querer ser superior ao Eterno, né? De querer fazer com que o Eterno viva nas suas tendas, em vez de fazer com que todos esses desejos sejam colocados sob a tenda de Shem, né? A tenda do ser, do existir. E não é por coincidência que essa frase aqui, esse verso, né, esse verso seja exatamente o do 171º verso da Torá, né, 271, novamente ligado aqui à palavra gestação. Então aqui é essa gestação desse ser que se rebela contra o Eterno, que existe até os dias de hoje. Né? Então, o que o Eterno fez? Esse povo aprendeu todos os conhecimentos que foram dados pelo Eterno a Adão, que foram transferidos a toda a sua descendência, né, até esse momento, os conhecimentos de astronomia, de matemática, de geometria, né, da medição do tempo e muitos outros conhecimentos que eles quiseram aplicar na construção, né, na construção dessa torre. E é até os dias de hoje, o conhecimento é para ser usado para o desenvolvimento da nossa existência e não para dominar sobre a criação do Eterno, não para mudar a criação do Eterno. Né? Então, nós temos que isso é trazido até os dias de hoje, e toda a confusão se dá justamente, né? Todas as pragas que recaem sobre a humanidade é justamente daquele que não guarda para realizar todas as palavras escritas, né, todos os ensinamentos escritos no livro, né, no livro do Eterno, para temer ao Eterno. Então, quando não é feito isso, as desgraças caem sobre todos. Então, nós vemos que agora nós temos a retomada, né, da narrativa da genealogia de Shem, e vai chegar até Avram, aquele que vai lá na frente, né, ter uma mudança no seu nome e conduzir o povo no caminho do Eterno. Então nós temos aqui do verso 10 ao 32 do capítulo 11, nós temos Elá Hatordot Shem ben Beat Shana, Shem tinha 100 anos quando gerou Rapachad Shenetim Errad Ahal Hamabul, ou seja, ele tinha 2 anos após o Mabul, como nós já vimos isso anteriormente. Então essas são as gerações de Shem, e Shem tinha 100 anos quando nasceu seu filho Apachá, 2 anos após o Mabul. E aqui nós temos a finalização, Vaeri
Yami Terach, Hamish Shanim U, Me'atim Shana, Vayamut Terach Baharan. E os dias de Terah foram 205 anos, e Terah morreu em Harã. Então, nesses versos, nós temos, você pode contar aí, nós temos 271 palavras. Então, novamente, a gestação, né, a gestação do novo povo, a gestação do povo que vai levar o nome do Eterno. Então, nós vamos ver que no capítulo seguinte, capítulo 12, nós temos a porção Lech Lechá, saia por você, né? Saia para você, saia da casa dos teus pais, né? dessa casa em que você está preso à idolatria, né? Que você está preso às paixões, que você está preso ao ter, para caminhar, né? Caminhar até Canaã e fazer com que Canaã seja o seu servo, né? Seja o seu servo e te sirva. Né? Então, a gestação de um novo povo, nós veremos, se o Eterno assim permitir, nós veremos no próximo encontro. Né? Então, nós temos esse estudo, né? Esse estudo que é um estudo muito interessante, com uma visão um pouquinho diferente do que você está acostumado a ver. Eu trouxe aqui alguns dados que eu gostaria que você verificasse, porque você só encontra esses dados aqui no canal Teshuvah Total. Muitos outros que eu procurei estão equivocados, estão errados. Então esses números precisam, né, precisa que você não acredite em mim, mas nem acredite aqui no canal, mas que você, né, que você descubra por si mesmo, né, que você verifique por si mesmo como o Eterno escreveu e como muitas vezes até pessoas muito bem intencionadas se equivocam, né, quando assumem conceitos passados sem o devido estudo, sem o devido busca pelo conhecimento. E aí você deve sempre buscar o seu desenvolvimento do seu nome, o desenvolvimento do seu ser, da sua existência. Shalom, shalom. Nos encontramos amanhã com o Moré Marcos Felipe no Kabbalah Shabbat. Vamos iniciar o livro de Devarim, né, um livro muito importante, o discurso de Moshe, né, que vai nos trazer muitos e muitos ensinamentos, um resumo de tudo que você viu até agora, né, nos 3 livros, Shemot, Vaikra e Bamidbar. Você vai ver um resumo e muitas informações que você não viu vão ser trazidas agora. Moshe vai nos trazer muitas coisas que aconteceram que não foram narradas, mas ele agora vai nos lembrar delas. Shalom, shalom. Nanai, 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 nai, nai, nanai, nai, 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 nanai, nai, 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 nanai, Hashem Melech, Hashem Allah, Hashem Yiro, Leolam Va'ed, Hashem Melech, Hashem Allah, Hashem Yiro, Leolam Va'ed, V'hayar Hashem Melech, Al kol ha'aretz, Bayom ha'hu b'yeh Hashem, Echad yishmo echad, V'hayar Hashem Melech, Al kol ha'aretz, Bayom ha'hu b'yeh Hashem, Echad yishmo echad. Oy na 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 na.
והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא בישן אחד ישמו אחד, והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא בישן אחד ישמו אחד. אוי נרנאי 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 נאי 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 nine nine